Essa semana, bombou um negócio aí na internet, e eu ia fazer desse negócio que bombou assim, talvez não tenha bombado para você, mas no meu Instagram todo mundo estava compartilhando, sacou? Porque sabe que às vezes a gente está no Instagram e vive uma bolha social. O que eu sigo às vezes não é o que você segue, então o que eu vejo logicamente não vai ser o que você vê. Mas muita gente do meu Instagram, muito crente, compartilhou um texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Projeta aí na NVI, por favor, Batatinha. NVI. Não na NVT, na NVI. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Isso aqui tem um monte de gente falando. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A gente vai ficar só com essa parte A do texto, tá? Depois a gente vai abordar o resto, mas a gente vai ficar só com essa parte A do texto. Muita gente comentando essa parada. Muita gente postando esse texto essa semana. Nós estamos perto da eleição. E o argumento desse bando de crente postando esse negócio era: o povo perece por falta de conhecimento. O Brasil está destruído por falta de conhecimento. O Brasil está zoado porque as pessoas não têm conhecimento. E aí, o que eu vi da galera falando, stories, o pessoal falando e tal, era mais ou menos assim: o povo tem que estudar. O pessoal precisa saber o que é a história da política no Brasil. O pessoal precisa saber o que a direita representa no Brasil, o que a esquerda representa no Brasil. O pessoal precisa saber das propostas políticas de cada candidato. Tudo isso é válido, tudo isso é real, e você realmente precisa saber tudo isso. Inclusive, no primeiro semestre, eu incentivei uma galera a tirar título de eleitor, e eu espero que vocês tenham tirado. Mas, presta atenção. O pessoal usou muito esse texto para falar sobre meu povo perece por falta de conhecimento, meu povo perece por falta de conhecimento, e tudo mais. Aí um amigo meu ressuscitou um artigo que foi publicado em dezembro de 2017. E eu quero que a gente dê uma olhada nesse artigo. Coloca lá para mim, Batatinha. Olha só que legal. Isso aqui foi em dezembro de 2017. Brasil fica em segundo lugar em ranking de ignorância sobre a realidade. Brasil, se você não sabe, é o país que você vive. E esse segundo lugar ali, porque tem uma galera que viaja, né? Aí, esse segundo lugar no ranking, se você tem preguiça de ler algumas coisas, você pode falar assim: a gente está em segundo em alguma coisa, tá bom. Não, tá péssimo. Por isso aqui é o ranking de ignorância sobre a realidade. O pessoal do Instituto Ipsos, que é um instituto de pesquisa, fez uma pesquisa em vários países diferentes. E aí, eles perguntavam coisas do tipo: você sabe quantas pessoas no seu país são cristãos? Você sabe quantas pessoas no seu país não são cristãos? Você sabe quantas pessoas no seu país, mulheres menores de 15 anos, dão à luz a crianças? Você sabe? Você sabe quantas dessas meninas estão engravidando e tudo mais? E aí eles faziam perguntas de vários dados que são acessíveis para qualquer pessoa que tenha um celular. E aí a pessoa pode pegar o seu celular e pesquisar, e você vai saber dados reais de pesquisas reais. Estou ouvindo conversa, isso não é uma coisa boa, e vem desse lado. Eu ainda estou vendo a pessoa conversar e eu estou falando. Dá um salve nesse mano de boné preto. Obrigado, Deus te abençoe. Olha só. E aí, se liga só na fita. A galera perguntava. E eles perguntaram para o Brasil, para várias pessoas. Envolveu o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, algumas cidades grandes. É claro que não dá para pesquisar todo mundo no Brasil, mas como um todo, tipo, com uma margem de erro aí, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking de ignorância sobre a realidade. Isso significa que, segundo essa pesquisa, o brasileiro, como um todo, não sabe o que está acontecendo no próprio país. E aí eu pensei: nossa, tá aí um excelente comentário da semana. E esse bagulho estava na minha cabeça e tal. Só que eu lembrei assim: não tem como ser um comentário da semana, porque esse artigo foi publicado em dezembro de 2017. E nós não estamos mais em dezembro de 2017, então não é mais da semana. E eu falei assim: quer saber? Eu acho que essa parada pode virar minha pregação. Sabe por quê? O povo perece por falta de conhecimento. E a galera ficou falando: o povo perece por falta de conhecimento. O povo está destruído por causa de conhecimento. E aí,
Se você está aqui pela primeira vez, se você está aqui conhecendo a fé cristã, se você ainda não sabe qual que é a parada, deixa eu te falar. A fé cristã é uma parada muito linda, maravilhosa, baseada na Bíblia e numa pessoa chamada Jesus Cristo. Mas, às vezes, um monte de gente inventa um monte de falácia. O que é uma falácia? É uma mentira. Um monte de gente inventa um monte de mentira sobre um monte de coisa a respeito do cristianismo. Uma dessas mentiras foi muito postada essa semana, e com certeza você vai ver esse negócio sendo postado de novo. E o que é esse negócio foi postado? Foi postada a seguinte parada. Que na Bíblia, em hebraico, você vai ver que depois naquele texto que a gente leu, mais para frente existe uma palavra lá, escuridão. E o pessoal falou assim, ó, que escuridão em hebraico é a mesma palavra para ignorância. E que lá no Novo Testamento, que é escrito em grego, a palavra luz é a mesma palavra para conhecimento. E aí eu vi esse negócio, e eu falei assim, eu acho que eu já li em algum lugar, que eu já estudei, que esse negócio não é verdade. Eu acho que eu já li que essa parada aí é mentira. E aí eu fui lá no nosso seminário da nossa igreja, com o pastor Luiz, o teólogo, e aí eu pedi para ele assim, cara, por favor, me dá um léxico de grego, me dá um dicionário de hebraico, vamos na Bíblia original, vamos achar esse texto e vamos ver se essa parada é verdade ou não. E a gente ficou um tempão pesquisando, porque não é fácil fazer uma tradução do grego, não é fácil fazer uma tradução do hebraico, e eu não sou bom de grego e hebraico. A gente faz isso no seminário, mas eu não sou bom. O Luiz é muito bom, por isso que ele é o teólogo. Aí, sempre que você vê o Luiz, se você não sabe quem é, depois a gente vai te mostrar, você fala assim, pastor Luiz, o teólogo, ele gosta, ele fica feliz, cara. Aí, é sério, aí, mano, nossa, são 9h23, cara, nem comecei. Aí, a gente descobriu que escuridão, e a palavra escuridão, em hebraico, sabe o que ela significa? Escuridão. Trevas. Ausência de luz. A gente foi na palavra ignorância. E sabe que a gente descobriu do hebraico que ignorância significa ignorância. Significa não saber alguma coisa. Então, que essa parada que o pessoal fala que do hebraico, porque o pessoal fala com argumento de autoridade, na verdade, fala para dar uma carteirada, como se fosse, o teólogo, mas na verdade o teólogo é o pastor Luiz Brant. E aí fala assim, olha, porque essa palavra significa isso, porque significa aquilo, cuidado. Mas eu fiquei intrigado com esse texto, eu já estava orando, falei assim, cara, e essa parada aí? Beleza, então o que é esse negócio do povo perece por falta de conhecimento, o povo é destruído por falta de conhecimento, e depois vai rolar uma parada de escuridão, e o povo vai ser lançado na escuridão? Eu nunca tinha estudado esse texto a fundo, eu falei assim, eu vou mergulhar nesse texto, cara. E aí eu peguei comentário e um monte de coisa, e fui atrás, e enfim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso, pode tirar o artigo, Batatinha, obrigado. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil, tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com o Ministério Multi, tem tudo a ver com aquilo que a gente quer fazer aqui. Sabe por quê? Porque quando o profeta ali, o Oséias, o cara que falou isso aí foi o Oséias, quando ele falou, o povo perece, o povo é destruído, o povo foi destruído por falta de conhecimento, quase caí. Sabe do que ele está falando? Ele está falando de falta de conhecimento de Deus. Essa palavra ali, conhecimento, a palavra original do texto, ela também pode ser usada como uma palavra chamada Torá. Sabe o que significa Torá? Era a Bíblia que eles tinham na época, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O povo estava sendo destruído porque não conhecia Deus. O povo estava sendo... E aí, Samuca? É nóis, mano. O povo estava sendo destruído porque não conhece a palavra de Deus. Porque se esquece daquilo que Deus havia feito. Porque se esquece daquilo que Deus já tinha feito na história da nação. Porque se você for ver o povo de Israel, é sempre assim. O povo está bem, o povo está de boa, está tranquilão. Mas de repente, eles dão uma ramelada. Eles esquecem aquilo que Deus já fez por eles. Eles esquecem que Deus já tinha tirado do Egito. Eles esquecem tantos milagres que Deus fez no meio deles. E aí eles começam a pecar. E quando eles começam a pecar, eles começam a ser destruídos. E vamos dar uma olhada para o Brasil.
As pessoas, elas pensam, eu falei isso um pouco semana passada, as pessoas, elas pensam um monte de coisa a respeito de Deus. As pessoas, elas pensam que elas conhecem a Deus. As pessoas, às vezes, até falam que Deus não existe, não é verdade? E aí, tem uma galera que fala assim, mas, na verdade, Deus não existe, Deus é uma invenção da parada e tal. Cara, você tem o direito de pensar assim, mas na verdade Deus é real, Deus existe, Deus te criou e Deus te criou com um propósito. Você é muito perfeito, muito alinhado e a sua vida acontece de uma forma muito ordenada para você simplesmente falar para mim que você nasceu do acaso. E o povo está perecendo, o povo está sendo destruído exatamente porque o povo não sabe quem Deus é. Porque o povo brasileiro, a nação brasileira está longe de Deus. Porque a nação brasileira está longe de Jesus Cristo. Porque as pessoas que governam o Brasil estão longe de Jesus. E é por isso que o nosso povo está perecendo. É por isso que o nosso povo trabalha e trabalha só para pagar imposto. É por isso que o nosso povo está aí e um monte de gente desempregado. É por isso que um monte de gente passa fome. Graças a Deus, você aqui, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês, para não falar todos, porque eu não posso, enfim, não passa fome, cara. A gente está numa cidade que pouquíssimas pessoas passam fome, entendeu? Mas tem uma galera que passa fome no Brasil, e não é tão longe de você assim. E sabe por que essas coisas acontecem? Porque o povo, porque os prefeitos, porque os governantes, porque os empresários, porque os donos das grandes corporações, porque essas pessoas estão longe de Deus, porque essas pessoas estão longe de Jesus. E toda vez que o povo sai de perto de Jesus, toda vez que o povo sai de perto de Deus, o povo perece. O povo é destruído por falta de conhecimento, mas é falta de conhecimento de quem Deus é. Isso é uma parada muito séria. Isso é uma parada muito profunda. Isso é uma parada muito real. Muito real. Sabe por quê? Porque se você fizer uma enquete aí, pergunta para os seus amigos, pode ser a galera da igreja, pode ser a galera de fora da igreja, quem é Deus? Você vai escutar 1 milhão de respostas diferentes. 1 milhão. Quem é Jesus? Nossa, Jesus é meu tudo. Mas Jesus é muito mais do que seu tudo, cara. Jesus é seu Salvador, Jesus é seu Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a estrela da manhã, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, Jesus é o príncipe da paz. Tem tanta coisa que a gente pode falar sobre Jesus, mas o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Eu fiquei pensando sobre isso, velho, e pensando mesmo, cara. E aí você pode ter falado assim, mas Davi, tem a próxima parte, não é? Porque o pessoal lá não falou que conhecimento e luz é a mesma palavra? Pois é. E aí eu e o Luiz, o teólogo, a gente foi lá e a gente foi no Novo Testamento, no grego, e pegamos textos que a palavra de Deus usa a palavra luz, pegamos textos que a palavra de Deus usa a palavra conhecimento. E aí realmente existe uma relação. Mas olha só que louca. A relação que existe com luz e com a palavra conhecimento é o seguinte: é que Jesus Cristo nos iluminou. E Ele nos fez conhecer quem a gente era. E é esse tipo de conhecimento que a palavra de Deus está falando. Quando fala que Ele nos iluminou, que Jesus Cristo é a luz que ilumina os homens, está falando que quando Jesus Cristo vem, Ele ilumina a nossa bagunça. Eu já dei esse exemplo aqui. É como se a gente estivesse num quarto escuro, está tudo bagunçado, está tudo virado, está tudo zoado. E a gente não está enxergando, porque o quarto está escuro. De repente chega Jesus, ilumina o quarto, acende a luz no quarto, e de repente a gente percebe, nossa, esse quarto está muito bagunçado, cara. Só que você não conseguia ver, porque você está no escuro. Jesus Cristo é a luz que ilumina a sua vida, e faz você tomar conhecimento, que sem Ele, a sua vida é uma bagunça. Que sem Ele, a nossa vida é uma bagunça. Que sem Ele, sem Jesus, nada disso faz sentido. Então o conhecimento e a luz do conhecimento está tudo ligado ao fato de conhecer a Deus. Ah, Davi, então você está falando que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que saber as paradas? É claro que não. Só que eu estou falando que a gente tem que sim conhecer, a gente tem que estudar, você tem que ser o sabedor das paradas aí, que está rolando no seu país, mas acima de tudo, quem você tem que conhecer é Jesus Cristo. Acima de todas as coisas, a pessoa que você tem que conhecer, que você tem que ser íntimo, é Jesus Cristo. Porque quando você conhecer Jesus Cristo e você manifestar Jesus Cristo para as outras pessoas, você vai mudar o Brasil, cara.
O pessoal fica falando muito dessa parada de mudar o Brasil, vamos mudar o Brasil, e a mudança e não sei o quê, e aí projeta a mudança em um candidato, projeta a mudança em uma pessoa, projeta a mudança em um cara. Deixa eu falar, esse um cara pode até ser um cara bom, pode até ser um cara de Deus, seja o cara qual for que você possa estar pensando. A questão é, cara, não é ele que vai transformar o Brasil. Não é. Não é um candidato, não é um deputado, não é um senador, não é esse cara que vai transformar o Brasil. Eu estou olhando para as pessoas que vão transformar o Brasil de verdade. Sabe por quê? Porque não adianta a gente tentar transformar a máquina, não adianta a gente tentar virar o jogo, não adianta a gente tentar fazer uma parada de cima para baixo, brother. Sabe por quê? Começa aqui, ó. Começa com você conhecendo a Deus. Começa com você conhecendo a Jesus, começa com você sabendo quem você é, e começa com você pregando o evangelho para os seus amigos e dando testemunho. E aí quando você faz isso, você começa a fazer diferença. Quando você faz isso, você começa a fazer diferença. Eu lembro quando a Manu deu testemunho aqui, e ela falou, eu odiava a célula. O pessoal começava a célula na minha casa, eu trancava a porta, e eu começava a bater as coisas, eu começava a falar alto, ligar música, porque eu não queria ouvir o que as pessoas faziam na célula. E hoje a Manu está aqui, está servindo na recepção, ela conta quantas pessoas estão sentadas e traz os amigos dela, as amigas dela da escola para cá. Sabe que é isso? Transformação que só Jesus Cristo pode fazer. Tem gente que está aqui e que estava doente, cara. E que tinha problema. Tem uma menina que tinha problema no ovário, teve um outro menino que tinha problema na coluna. E aí, cara, simplesmente a galera chegou na célula e falou assim, mano, vamos orar aqui, porque a gente fala de Jesus, a gente crê em Jesus, e a gente crê que Jesus é poderoso, não é verdade? Então vamos orar aqui que Jesus vai te curar, e amém. E aí depois a menina, o cara foi lá, foi fazer o exame, e de repente estava curado. Sabe o que é isso? Isso é Jesus Cristo, e é isso que transforma o Brasil. Porque não adianta a gente achar que um sistema, que uma ideia, simplesmente vai mudar o Brasil, porque não vai. Porque o Brasil não está só afundado em corrupção de grana e dívida e um monte de parada econômica que está errada, em ideologia que tomou conta. Não, o Brasil não está errado só nisso. Sabe onde o Brasil está mais afundado? No pecado. O Brasil está mais afundado no pecado. Na imoralidade, cara. Na falta de padrão das coisas. E quando eu falo padrão, é padrão de santidade, padrão bíblico. E o Brasil está afundado no pecado, mano. E você sabe qual que é a saída para esse Brasil afundado no pecado? Pessoas como você que andam em santidade. Davi, o que é santidade? É simples, é você se afastar ao máximo do pecado. O máximo que você conseguir, você foge do pecado. Mas o que é pecado na prática? Você sabe, aquilo que te afasta de Deus é aquilo que não te afasta. Você sabe. E se você ainda não sabe, eu te convido a pegar a sua Bíblia e a ler a sua Bíblia. E você vai descobrir aqui, aquilo que te afasta de Deus é aquilo que não te afasta de Deus. É simples, e esse é o padrão. O padrão é Jesus Cristo. Olha para a vida de Jesus e tenta ser o máximo parecido com Ele. Por quê? Essa galera que vai assumir o poder aí, cara, vai ficar aí mais uns 4 anos. Mas você tem 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. E 10 anos para um país... 10 anos para um governo pode não ser nada, mas 10 anos na sua vida é muita coisa. 10 anos, pensa só, se você tem 15 anos, daqui 10 anos você vai ter 25 anos. O que você quer estar fazendo quando você tiver 25 anos? Aí a galera pode pensar assim, eu vou estar dirigindo, eu já vou ter comprado um carro, eu vou estar trampando e vou estar com grana no bolso. Massa! Só que isso, para Deus, não significa absolutamente nada. Ou quando a gente chegar lá no céu, a gente vai falar assim, Deus, eu comprei esse carro, guardei esse tanto de dinheiro e dei esse rolê aqui, foi legal pra caramba. Não vai mudar nada, e não vai fazer diferença nenhuma, e o Brasilzão vai continuar afundado no pecado. Sabe o que faz diferença? É você pensar assim, com 25 anos eu vou realmente estar trampando, eu vou realmente ter comprado meu carro, eu vou realmente ter feito a faculdade, mas acima de tudo, com 25 anos, eu vou ter arrebentado de ganhar gente pra Jesus, e vou continuar ganhando gente pra Jesus, onde eu estiver. É isso, velho. É isso. É isso. O Iago acabou de me informar que hoje nós somos 445 adolescentes, mano. 445.
Isso está acontecendo agora. Isso transforma a nação. Isso transforma, porque você está aqui e está aprendendo princípios bíblicos, cara. E é esse conhecimento. É claro que você vai estudar e fazer outras paradas, mas é esse conhecimento. É o conhecimento de Deus que vai transformar a sua casa, que vai transformar a sua vida, que vai transformar a sua família, que vai tirar as pessoas que você conhece do vício do álcool, que vai tirar as pessoas que você conhece do desejo de violência, que vai tirar das pessoas que você conhece o desejo de morte, o desejo de se matar, o desejo de ficar se machucando. Sabe qual que é a solução para tudo isso? É Jesus Cristo, é a palavra de Deus, mano. É conhecer a palavra de Deus. É isso, cara. O povo perece por falta de conhecimento, e o povo perece por falta do conhecimento de Deus. Quando as pessoas conhecem a Deus, quando as pessoas conhecem a Jesus, e elas deixam Jesus transformar a vida delas, as pessoas deixam de perecer, isso é um fato. O cara que estava lá na casa dele, chegava em casa bebaço, batia na esposa, espancava as crianças, depois ficava pedindo comida, chutava a geladeira, fazia um monte de coisa. De repente esse cara volta a trabalhar. De repente esse cara não bate mais na esposa, mas agora ele abraça a esposa, ele dá um beijo na esposa. De repente ele trata bem os filhos, e de repente a família começa a prosperar. De repente as coisas começam a acontecer na casa dele, simplesmente porque ele abriu o coração e deixou Jesus acontecer lá naquela casa. O povo perece por falta de conhecimento, e é falta de conhecimento de Deus, é falta de conhecimento de quem Jesus é. E aí quando a gente fala de conhecimento, eu quero te convidar a fazer 2 movimentos. Primeiro, não literal, tá? Não é tipo um movimento literal, mas a gente vai fazer um movimento assim na pregação, entendeu? Desculpa. É assim, ó, a gente vai olhar para trás. Como assim olhar para trás? A gente vai olhar para o passado. E depois a gente vai olhar para o futuro. Davi vai olhar para o futuro, vai ler o futuro, aleluia. Olha só, sabe por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento daquilo que Deus fez, e é aí que a gente olha para trás. O povo perece por falta de conhecimento, porque eles se esquecem de tudo aquilo que Deus já fez. Eles se esquecem. O povo da Bíblia se esquecia que Deus tinha libertado eles do Egito. O povo da Bíblia esquecia dos milagres, esquecia do maná que caiu do céu, esquecia da coluna de fogo, esquecia de tantos outros sinais que Deus foi fazendo no meio deles até chegar em Oséias. O povo simplesmente esquecia, largava para trás, levantava geração após geração que não ligava para as coisas que Deus havia feito. E porque eles ignoravam as coisas que Deus havia feito, eles pereciam. Você sabia que Deus já fez muito na sua vida? Mas Davi, eu estou aqui pela primeira vez, cara, deixa eu te falar uma coisa. Deus já fez muito na sua vida. Deus já te livrou de um monte de acidente. Deus te colocou aqui. Você é uma pessoa saudável, você está aqui de boa, você está me vendo, você está me ouvindo. Tem um monte de gente que não tem essa possibilidade. Deus te colocou aqui hoje, você está com a sua barriga cheia. Talvez saindo daqui, você vai chegar na sua casa, vai ter um macarrão para você comer ainda, uma parada da hora. Você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que te trouxe para cá. Você tem grana para pegar o busão. Você tem uma célula que te acolhe. Você tem amigos. Você vai para a escola. Tudo isso são motivos para você agradecer, olhar para trás, coisas que Deus já fez na sua vida. Mas vamos olhar um pouquinho mais para trás. Porque quem aqui, a gente já falou aqui, então quero saber só. Quem já ouviu a palavra avivamento? Levanta a mão. Avivamento. A palavra avivamento, quem já ouviu? Beleza, se você não ouviu a palavra avivamento e você está aqui pela primeira vez, você vai perceber que quando você participar de cultos, quando você for ver um vídeo no YouTube de alguma coisa assim, você vai ver que muita gente fala sobre avivamento. Crente gosta dessa palavra, avivamento, avivamento, aleluia, avivamento. Toda hora o crente fala de avivamento. E quando as pessoas falam de avivamento, e aqui nessa igreja já foi muito falado, é muito falado, eu não estou conseguindo beber minha água. Aqui nessa igreja já foi muito falado. Você vai perceber que muitas vezes a galera fala de coisas que aconteceram em outros países. Avivamento no país de Gales, avivamento nos Estados Unidos, avivamento na Inglaterra, avivamento em Los Angeles, na Rua Azusa, famosaço. Avivamento dos irmãos morávios. Nossa, você vai estudar e você vai ver um monte de coisa, e sempre coisa fora do Brasil. Mas você sabia que Deus já derramou um avivamento sobre o Brasil? Você sabia? Deixa eu te falar uma parada. No Brasil existe uma igreja chamada Assembleia de Deus. Você sabia que a Assembleia de Deus começou lá no princípio do século XX com um poderosíssimo avivamento? Sabia disso? 2 missionários suecos, tá? Esses caras vieram para o Brasil, pararam lá em Belém do Pará e começaram
um mover de dons do Espírito, um mover sobrenatural de milagres, de cura, lá em Belém do Pará, e começar a igreja chamada Assembleia de Deus. E hoje, qualquer cidade que você for, eu duvido que você não ache uma Assembleia de Deus. Duvido. Sabe por quê? Porque começou lá atrás, com um poderoso avivamento e derramar do Espírito Santo sobre as pessoas. Ah, Davi, mas está falando de coisa de 100 anos atrás? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui então. Década de 1960, isso é ontem. Historicamente, ontem. Você sabia que a sua igreja, aqui a igreja que você está, é a primeira igreja batista de Marília? Eu ainda estou ouvindo conversa. Você sabia que na década de 1960, houve um poderoso avivamento, que o pessoal hoje chama de renovação espiritual, no meio das igrejas batistas, que aquela galera toda tradicional zona, aquela galera que de terno, prega de terno, para não sei o quê, aquela galera começou a rodar no manto que nem peão do baú, na década de 60, pois é, isso chama-se renovação espiritual. Deus derramou um poderosíssimo avivamento. Sabe qual que é o negócio? O povo não sabe disso. Sabe qual que é o negócio? O povo da igreja não sabe. O povo da igreja não conhece a própria história. As pessoas da igreja não conhecem aquilo que Deus já fez. Isso eu contei só 2 casos, mas tem um monte de casos de derramamento de poder de Deus sobre o povo. E olha só, nós estamos em 2018 e está rolando uma onda de evangelismo poderosíssima no Brasil. E Deus está movendo várias igrejas em vários lugares diferentes e derramando e curando. E as pessoas estão sendo transformadas e um rebanho de gente está vindo para Jesus. E isso é um avivamento. A galera fica falando, a gente vai viver um avivamento, a gente vai viver um avivamento, a gente vai viver. Cara, para de jogar as coisas para frente, chega, porque a gente fica criando uma expectativa de um negócio que parece que nunca chega. A gente tem que olhar para aquilo que Deus está fazendo hoje também. A gente acabou de olhar para trás, agora a gente olha para aquilo que Deus está fazendo hoje. Porque hoje Deus está curando, porque hoje Deus está libertando, porque hoje Deus está agindo, porque hoje Deus está fazendo nessa igreja, nessa casa, nesse lugar que você está sentado, cara. O pastor dessa igreja é um cara que foi curado de um câncer terminal, do tamanho de um ovo, atrás do nariz, que não tinha nem como operar. E ele dormiu doente e acordou curado. E se isso não é o poder de Jesus Cristo, eu não sei qual é a explicação que você vai dar. Esse é o pastor da sua igreja, pastor Domingos, meu pai. Isso aconteceu em 2002. E a gente tem tantos outros testemunhos, de tanta gente, que chega aqui, cara, se cortando, véio, se machucando, cortando costela, super triste, e de repente quando você vai ver, a pessoa está transformada, pregando o evangelho, arrastando um monte de gente da escola para cá. Isso é o poder de Jesus, Deus está fazendo hoje. Mas além do que Deus está fazendo hoje, lembra que eu falei que a gente olhar para frente, a gente olhar para o futuro? Como assim a gente vai olhar para o futuro? Você vai olhar para aquilo que Deus pode e vai fazer na sua vida. Porque hoje você está vivendo a sua vida aqui, está massa. Você tem sua célula, você tem seu ministério, você tem seu culto, tá legal. Mas Deus pode fazer muito mais na sua vida. Deus pode te levar para lugares onde você jamais iria imaginar. E Ele quer te levar. Deus tem muitos planos para a sua vida. E esses planos são planos muito grandes, cara. Esses planos são planos muito poderosos. Deus tem algo intenso para a sua vida. Deus não quer simplesmente que você seja um cara que dá um trampo aí, que ganha uma grana e que faz uma parada qualquer. Deus quer que você seja uma pessoa de influência, porque se o Brasil hoje está precisando de uma transformação, essa transformação ela está na sua mão, cara. Você pode ser a quem você quiser, você pode ser o melhor atleta do mundo, cara. Você pode ser camisa 10 da seleção brasileira, você pode ser quem você quiser, mas onde você estiver, você precisa brilhar a glória de Deus, exercer uma posição de influência e transformar vidas, transformar pessoas. A revolução começa aqui, a revolução começa agora, 445 adolescentes, mano, se cada um trouxer mais um, se você se comprometer a trazer mais um, a gente está falando isso muito, toda sexta-feira, e eu vou continuar falando, se você se comprometer a trazer mais um, até dezembro, cara, em dezembro nós vamos ser 890, velho, 890, aí você pode estar falando, mas e aí, qual que é a pegada da gente ser 890? 890 pessoas transformadas, 890 pessoas convertidas para Jesus Cristo, 890 pessoas libertas de vício, libertas de droga, libertas de prostituição, libertas de um monte de coisa que está arruinando a vida delas. Porque eu não acabei de falar que Deus tem algo a mais para a sua vida e que Deus tem algo poderoso para a sua vida? Então, essa galera aí não sabe disso. Essa galera aí não sabe disso, eles não conhecem a Deus.
E às vezes sabe o que acontece? O Deus que a gente apresenta para essas pessoas é um Deus muito pequeno. Às vezes quando a gente prega para essas pessoas, a gente leva o evangelho, às vezes a gente leva o evangelho de uma forma errada, e o Deus que a gente apresenta para essas pessoas é um Deus qualquer outro, menos o Deus do evangelho, menos o Deus da Bíblia. Às vezes as pessoas, elas têm uma visão de Deus tão pequena e tão limitada, e quando elas vão pregar, elas apresentam Deus para as pessoas dessa forma, pequena e limitada. E aí as pessoas olham e falam, esse Deus eu não quero, minha vida está muito melhor sem Ele. Apresenta um Jesus limitado, um Jesus fraquinho, um Jesus pregado na cruz que não faz nada. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é poderoso, Jesus ressuscitou, Jesus, Ele é o Deus supremo, cara, Jesus Cristo é aquele que pode fazer todas as coisas, é aquele que pode realizar os seus sonhos, é aquele que pode curar a tua família. Só que às vezes a gente tem uma fé pequena, e a gente sabe que existe esse negócio de tamanho de fé, porque Jesus Cristo falou, galera, vocês têm uma fé tão pequena. Então, às vezes a gente tem uma fé pequena, e porque a nossa fé é pequena, a gente enxerga Deus de uma forma pequena. E eu gosto muito, e quando eu li esse negócio eu chorei, eu gosto muito desse livrinho aqui, ó. Gosto muito. Crônicas de Nárnia, tá? Esse livro é fantástico. Eu espero que essa manifestação não seja simplesmente porque você viu o filme, mas porque você leu também. Se você não leu, eu quero te encorajar a ler. Porque às vezes a gente lê tanta podreira, às vezes a gente lê tanta porcaria. Uma galera fica lendo Crepúsculo. Não, mas não é para ler, né? Fica lendo podreira de Crepúsculo, fica lendo Jogos Vorazes, Harry Potter. Tá aqui um negócio legal para você ler. Esse cara aqui, C.S. Lewis, é um cara cristão, e ele escreveu esse livro aqui baseado nos princípios cristãos. Mas eu gosto muito de uma parada que ele fala aqui, e que eu acho fantástico, velho. Presta atenção, não conversa. Peraí, como eu vou abrir aqui agora? Tá, vou dar um jeito. Sem derrubar água no meu computador. Aleluia. Ele escreveu esse livro aqui, e o leão, o Aslan, que você viu no filme, é uma representação de Jesus Cristo, tá? O Aslan significa Jesus. É uma galera, nossa, faz todo sentido, ele morreu e ressuscitou. É isso mesmo. O leão era forte e tudo mais, né? E aí, na crônica do príncipe Cáspian, presta atenção, na crônica do príncipe Cáspian acontece um negócio muito legal. A Lúcia, que é a que tem uma relação mais, digamos assim, talvez mais íntima, mais amorosa com o Aslan, que é a representação de Jesus, ela estava com muita saudade do Aslan, eles estavam um tempo sem ver o Aslan. E aí ela se encontra com o Aslan, e ela abraça o Aslan, assim, e ela enfia a cabeça dentro da juba do Aslan, assim, e é uma cena muito legal, uma cena muito bonita. E aí, de repente, ela fala, Aslan, querido Aslan, soluçou, até que enfim. Aí o Aslan fala para ela, foi bom você ter vindo. Aslan, como você está grande, é porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Perguntou a Lúcia. Eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Olha só que legal o que o Aslan falou para a Lúcia. À medida que você for crescendo, eu vou parecer maior aos seus olhos. Presta atenção, à medida que você vai crescendo na sua fé, à medida que você vai amadurecendo na sua caminhada cristã, à medida que você vai aprendendo mais sobre quem Jesus é, sobre quem Deus é, Deus vai se tornando cada vez maior para você. Você vai descobrindo cada vez mais quem Deus é. Você vai descobrindo cada vez mais quem Jesus é. Você vai se aprofundando mais na palavra. E você vai descobrindo cada vez mais, cada vez mais. Isso significa que você está crescendo. E aí quando você for pregar o evangelho, você não vai mais apresentar aquele Jesusinho reduzido que a galera fala, que reduz Jesus. Jesus vai te abençoar. Jesus é legal, cara. Não, você vai apresentar Jesus de verdade. Você vai levar o Jesus poderoso. Você vai levar o Jesus que faz milagre. Você vai levar o Jesus que transformou a sua vida. Porque você cresceu, porque você amadureceu e porque você agora sabe de verdade quem é Jesus. À medida que você for crescendo, Deus
Jesus Cristo, à medida que você for amadurecendo, Jesus Cristo vai parecer maior, mais grandão. Eu falei uma parada muito errada no português agora, velho, mas não dá nada, eu sei que eu estou falando errado, tá? Mas enfim, Deus cada vez vai parecer maior, Jesus Cristo vai parecer cada vez mais assim, ó, gigante para você, vai falar assim, uau, Jesus é maravilhoso. Não se contenta simplesmente com uma parada de tipo, eu me encontrei com Jesus, Jesus é legal, eu vou no multi, tá ok. Não, cara. Deus tem muito mais para a sua vida. Se você for crescendo, se você amadurecer, se você ler mais a sua Bíblia, se você orar mais, se você entender mais quem Deus é, se você está lá no seu quarto e você fechar a porta do seu quarto e você orar, e você falar assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, e você começar a conversar com Deus, de repente você vai perceber que Deus vai parecer cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior na sua vida, e todos os lugares que você olhar, qualquer coisa que você vê, você sempre vai ver manifestação de Jesus, você sempre vai ver atos de Deus. Você vai parar de ver o mal, você vai parar de ver o capeta, você vai parar de ver o mal na política, você vai parar de ver o Lula, você vai parar de ver um monte de coisa, e todo lugar que você olhar, você vai ver Deus, você vai ver Deus falando com você. Só que sabe um negócio, e agora eu estou concluindo de verdade, a galera da banda pode subir? Romanos 10, eu vou ler aqui, melhor, abre aí para mim, Romanos 10, versículo 14. Sabe um negócio que é interessante? Presta atenção em mim antes de ler. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai saber sobre Ele, mais Deus vai se apresentar para você, porque a gente sabe que a revelação de Deus é assim, Deus vai se revelando cada vez mais, a gente vai se aprofundando na revelação de Deus. Presta atenção, vem comigo aqui. Sabe qual que é o negócio? O negócio é que você tem essa concepção, mas tem muita gente que não tem. Então como que as pessoas vão conhecer a Deus? Como que Aslan vai parecer maior para as pessoas, sendo que a gente não anuncia? Sendo que a gente não prega? Sendo que a gente não fala? Pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como as pessoas vão conhecer? Como as pessoas vão saber quem Deus é? Como as pessoas vão saber que a ideia que elas têm de Deus, que a ideia que elas têm de Jesus Cristo está errada? Como as pessoas vão saber que Deus é gigantesco, mas que Deus é um Pai amoroso, que nos abraça, que nos acolhe, que sara as nossas feridas, que cura as nossas doenças? Como as pessoas vão saber se ninguém falar para elas? Como? Como as pessoas vão saber? Como ouvirão se não há quem pregue? E aí a gente fala muito sobre essa palavra, pregar, pregar, pregar. E pregação parece simplesmente o ato que eu estou fazendo aqui agora. E eu realmente estou pregando, mas isso aqui que eu estou fazendo não é o único modo de pregação. Sabe qual que é a primeira forma que você pode pregar para as pessoas que você conhece? Primeira maneira, com as suas atitudes. Você pode começar pregando na sua casa sem falar nada. Você pode começar pregando na sua casa, obedecendo seus pais de primeira. Seu pai falou, está falado, você vai e obedece. Você já está pregando o evangelho, porque às vezes seu pai não conhece Jesus, às vezes sua mãe não conhece. Falou uma vez, está falado, você vai e obedece, porque isso é uma atitude de filho de Deus. Você pode começar a pregar com as suas atitudes quando tiver todo mundo zoando o cara da sala, porque ele é mais gordinho, porque ele é mais magrinho, porque ele é maior que você, porque ele é menor que você, porque ele tem um tamanho de um nariz diferente, e vai estar todo mundo falando mal dele, e você está calado. Você está calado, porque você sabe que se Jesus estivesse lá, Jesus não estaria fazendo isso, Jesus não estaria caçoando das pessoas. Jesus estivesse hoje aqui, Jesus não ia ficar tirando sarro de aparência das pessoas. Então se você não participar, você já está pregando. Se você simplesmente não participar do bullying, da zoeira ofensiva, você já está pregando. Mas sabe qual que é o segundo passo? O segundo passo, a segunda maneira que você pode pregar, aí envolve uma atitude maior, que é a atitude de você falar. E vamos trazer a mesma situação.
A galera tá lá zoando o cara que é mais gordinho, que é menor, que é maior. E a galera tá lá falando mal dele. E você, além de não participar do bullying, dessa vez, ao invés de ficar calado, você fala assim: para com isso, cara. Por que vocês estão zoando com o cara? Deixa o cara quieto. Jesus criou ele da mesma forma que Jesus criou vocês. Aí você vai estar começando a pregar. Quando chegar alguém profundamente triste lá na sua sala, quando a sua amiga chegar chorando: meu pai me bateu, minha mãe me bateu, me machucou. Sabe como você vai pregar? Fala assim: olha só, seu pai daqui da terra, sua mãe pode errar, pode dar vários vacilos, porque ele é humano, mas existe um pai, e esse pai não vai te deixar na mão. Existe um pai, e esse pai é Deus, e esse Deus nunca vai te abandonar. Esse Deus, ele vai te tocar. Esse Deus, ele vai transformar a sua vida, e você não vai mais sentir essa tristeza profunda, porque esse Deus vai ministrar alegria e paz sobre a sua vida. E aí você vai estar pregando. Como ouvirão? Como as pessoas vão ouvir? Como as pessoas vão conhecer se não houver quem pregue? E olha só, eu estou olhando para um monte de gente aqui que pode pregar. Tem alguém aqui que vai pregar de Jesus, velho? O texto dessa pregação é: o povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. O povo perece por falta de conhecimento. E o povo perece por falta do conhecimento de Deus. E a sua missão como membro do multi, a sua missão como discípulo de Jesus é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Quando você acordar de manhã lá na sua casa, que for para você fazer suas coisas, eu nasci, eu estou aqui para conhecer mais de Deus e para fazer Deus conhecido. Eu estou aqui para fazer o nome de Jesus conhecido. Eu vou fazer o nome de Jesus, o nome mais famoso dessa cidade, o nome mais famoso da minha sala. Eu nasci para glorificar o nome de Deus. Eu nasci para conhecer a Deus e para fazer Deus conhecido. Fica de pé no seu lugar, mano.